Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam derramados sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estarmos aqui em mais um momento de oração. Irmãos, quantas vezes eu comecei a orar junto com vocês e muitas delas eu estava desanimado, eu também estava cansado, mas Deus renovou as minhas forças. Por isso eu não tenho dúvidas de que Deus vai mudar a sua história hoje. Deus vai renovar o seu ânimo, a sua esperança, a sua fé. Então fique comigo até o final, porque eu quero trazer antes uma palavra abençoada e depois nós vamos unir a nossa fé em oração, tá certo? Irmãos, eu quero ler uma palavra que está em Eclesiastes capítulo 3, mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Eu sei que muitas vezes você não consegue caminhar com Deus porque você talvez está andando sozinho. E aqui nós temos formado uma corrente de fé todo dia, às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e às 10 horas da noite. Eu tenho feito a oração para você conseguir dormir bem. Ontem mesmo, uma irmã da igreja me disse: pastor, olha, eu fui fazer aquela oração para dormir e eu confesso para você, eu não aguentei ficar até o final. E eu falei para ela: irmã, a única oração que eu não faço questão de você ouvir de mim é a oração para dormir, porque significa que se você não acompanhou a oração é porque você caiu no sono. Então esse é o propósito do vídeo, eu estou tão feliz, milhares e milhares de pessoas já estão comentando: pastor, a sua voz calma, o Espírito Santo está usando essas mensagens e eu estou dormindo muito bem. Irmão, se a gente acorda cansado, o nosso dia não é produtivo, então a gente tem que ter uma boa noite de sono, tá bom? Então vamos lá, se você ainda não se inscreveu, clique aqui no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, esse sininho da notificação, você tem que selecionar a opção todas, tá ok? Então vamos lá, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem, está em Eclesiastes capítulo 3, olha o que diz, ó: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Irmãos, a gente sabe que nem sempre é fácil esperar, não é verdade? Isso acontece porque nós vivemos em uma sociedade imediatista que nos ensinou que tudo tem que ser para ontem. E se a pessoa, por exemplo, ela vai entregar uma pizza para você no final de semana, 10 minutinhos que atrasa, você já liga na pizzaria, você já fica chateado, sabe? Às vezes você está na fila do banco e aí atrasa um pouco mais, você já acha ruim. Irmãos, nós não estamos acostumados a esperar. Essa é a verdade, né? Por exemplo, se o seu cônjuge teve um problema no trabalho e chegou em casa mais tarde que o previsto, a gente já passa a noite inteira irritado, brigando, discutindo, né? Então nós precisamos entender que esse problema já começa nas coisas do dia a dia, no cotidiano. Mas acontece, irmãos, que na vida cristã nós devemos aprender a esperar, porque se existe uma coisa que não vai ser do seu jeito, é a vontade de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, eu sofri muito com isso, porque eu estava acostumado a, sempre que eu quisesse fazer algo, eu ia lá e fazia, e ponto final. Quando eu queria ter um relacionamento, eu já começava o namoro, não tinha que consultar ninguém, eu agia na minha própria vontade. Mas aí eu descobri que eu deveria agora buscar a vontade do Senhor. Pode ser que um relacionamento não é de Deus, pode ser que aquele negócio que eu quero fechar não é dele. Então, eu tenho que aprender a viver na dependência do Senhor, tá bom? E é por isso que Deus me trouxe essa palavra aqui hoje, porque há um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. E é assim na nossa vida cristã. Você que está me ouvindo aqui, eu sei que muitas vezes você sofre, né? Porque as coisas parecem que estão travadas, a sua vida está paralisada. Mas irmãos, Deus ele sabe como cuidar de nós. E talvez você está me ouvindo aqui e as coisas não estão dando certo. E talvez esse seja o tempo que Deus está separando para Ele tratar no seu coração. Amém? Então, a palavra que eu quero te dizer hoje é essa: acalme o seu coração, não se aquiete. Deus está trabalhando em você e através de você. Eu costumo dizer que se Deus está demorando, é porque Ele está caprichando. Na verdade, Deus não demora, né? Mas é o modo da gente dizer. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está
fazendo nos bastidores aquilo que a gente não está vendo. Amém? Então Deus tem várias formas de agir e uma delas é por meio do processo. Se você quer que as coisas aconteçam para ontem, você não vai entrar nesse processo, você vai ficar ansioso e Deus não trabalha em coração ansioso. Então, a palavra processo, né, o significado dela é ação continuada, é algo que está dando seguimento, ou seja, é algo que está se movimentando continuamente em direção à sua conclusão, ao seu final. Então você tem que entender que mesmo quando você está esperando, Deus está trabalhando. É isso que está escrito em Isaías, capítulo 64, o versículo 4. Amém? Por exemplo, quando Deus criou o mundo, Deus não fez tudo em um único dia. Ele poderia ter feito, mas Ele não fez. A criação foi um processo de construção de 6 dias. E no último dia, no 7º dia, Deus descansou. E a mesma coisa, irmãos, acontece na vida de homens e mulheres da Bíblia. Quando a gente percebe ali, por exemplo, na vida de Noé, Noé passou décadas construindo a arca enquanto ele esperava que Deus fizesse o que ele disse, o que ele prometeu. Nós vemos também na vida de Ruth. Ruth viajou com a sua sogra e ela trabalhou nos campos enquanto ela confiava na provisão de Deus depois da morte do seu marido. Nós vemos também o caso de José. José se manteve fiel naquela prisão por vários anos antes de ser promovido ao 2º homem no comando do Egito. E tantos outros exemplos, né, irmãos? Por exemplo, na vida de João, João confiou na vontade do Senhor para a sua vida e ele escreveu vários livros no Novo Testamento enquanto ele estava condenado na ilha de Patmos. Ele foi lá para fugir, para salvar a sua vida. E ele não sabia que lá Deus estava também, Deus tinha planos. E ele escreveu o livro de Apocalipse. Irmãos, Deus pode fazer grandes coisas. Eu me lembro aqui do exemplo também do Watchman Nee, se eu não me engano, um chinês, um homem tremendamente usado por Deus. Hoje a gente se alimenta das palavras que ele escreveu ao longo de vários e vários anos na prisão. Enquanto ele estava lá na prisão, Deus começou a dar sabedoria, revelações, e até hoje, centenas de anos, a gente ainda alimenta das suas palavras. Então, talvez Deus colocou um sonho no seu coração e Ele já está preparando para que esse sonho se realize. Com certeza Deus está te ensinando algo, está transformando o seu caráter. Eu tenho um irmão em Cristo que ele começou com trabalho agora na internet, já faz um ano e meio, e durante muitos e muitos anos ele achava que estava perdendo tempo, mas não estava. Ele estava ganhando conhecimento, muita bagagem, né, de conhecimento, e agora ele está conseguindo transmitir na internet. Mas ele pensava assim: eu perdi muito tempo, eu deveria ter entrado antes, ter começado a envolver mais com as minhas redes sociais antigamente. Irmãos, nós devemos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Então saiba que em tudo Deus está trabalhando, fazendo com que coopere para o seu bem. Então, se a sua conquista está demorada, agradeça ao Senhor. Se você hoje não está enxergando a mão de Deus, é hora de você caminhar não por vista, mas por fé. Amém? E quando o tempo da colheita chegar, você vai ficar como quem sonha. Assim como está escrito no Salmo 126, que diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Eu me lembro, irmãos, que eu vivi uma experiência nesse sentido, sabe? Depois que eu recebi o chamado para ser pastor, eu comecei a estudar para isso, porque realmente a gente tem que fazer a nossa parte. E eu tinha o sonho de levar a palavra de Deus para multidões, porque Deus já havia revelado isso para mim, usado pessoas que eu nem conheço, pessoas de vários cantos, elas chegavam e diziam: olha, você vai pregar para muita gente, você vai pregar no Brasil, fora do Brasil. E aí eu olhava para a minha situação, eu era a pessoa mais tímida de todas, eu sempre fui muito vergonhoso, e eu pensava: gente, como que isso vai acontecer? Mas hoje, quando eu olho para trás, quando eu vejo que eu estou falando para você e para tantas pessoas, milhões de pessoas todo dia, eu vejo que o Senhor é fiel. Mas hoje eu estou falando isso para vocês, mas durante muitos e muitos anos foi só deserto. Eu achava que eu estava perdendo tempo, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. Irmãos, foi uma luta, sabe? E em tudo isso Deus foi me ensinando. Para você ter noção, hoje
Nós já somos mais de 12 milhões de inscritos no YouTube, aqui no YouTube, e durante mais ou menos 7 a 8 anos eu sofria muito, porque nos cultos de jovem que eu dirigia todo sábado, iam 5 pessoas, iam 7, 10, às vezes não ia ninguém, às vezes ia somente uma moça muito bonita, que hoje é a minha esposa, a gente nem namorava ainda. Sabe, irmãos, Deus, Ele foi trabalhando em tudo. E eu costumo dizer que a igreja que eu frequento até hoje, essa igreja que eu fiquei uns 8 anos como líder dos jovens, foi a maior escola da minha vida. Foi aonde eu aprendi as maiores lições, aonde Deus foi trabalhando em outras áreas. Enquanto eu estava esperando por algo, Deus já estava pensando lá na frente. Então, Deus sabe o que faz, Ele faz sempre o melhor, né? Porque Ele é Deus, irmãos. E nós devemos confiar que os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Amém? Então, pensando nesse processo de Deus, se eu não tivesse passado pelas provas, pelo sofrimento, hoje eu não teria maturidade, não teria sabedoria, não teria principalmente humildade para lidar com algo tão grandioso que o Senhor está confiando nas minhas mãos. Amém? Então nós vamos orar agora. Se você foi tocado por esta palavra, eu peço que você deixe aqui nos comentários: Deus está falando comigo agora. Deus está falando comigo nesta mensagem. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas e vai fazer com que o YouTube sempre divulgue para mais e mais vidas. Então, se você puder também, clique em gostei. Irmãos, vocês não sabem o tanto que isso ajuda ao YouTube entender que é um vídeo que merece ser visto por mais gente, tá certo? Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos concentrar nesta oração. Deus é fiel, irmãos. Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento para Te louvar e Te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos permitindo viver nesta terra. Oh, meu Deus, obrigado por todos os momentos em que o Senhor esteve ao nosso lado, cuidando da nossa vida, nos dando saúde, colocando alimento na nossa mesa e nos livrando dos ataques do maligno. Pai, eu Te agradeço pela vida dessa pessoa que está aqui comigo neste momento. Obrigado, meu Pai, por ter tocado o coração deste irmão e desta irmã a respeito da importância da oração, porque é através dela que nós podemos nos achegar até o Senhor e dividir os nossos fardos, nossos medos e preocupações. Oh, meu Deus, eu Te louvo, Pai, pela vida de cada um que está orando comigo. E o meu desejo, Senhor, é que essa pessoa aprenda a esperar. Nós muitas vezes somos ansiosos, imediatistas, e por causa disso acabamos ficando frustrados e desanimados, achando que o Senhor se esqueceu de nós e das promessas que Tu fizeste para cada um de nós. Oh, meu Deus, nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes a gente não entende o Seu tempo, o modo do Senhor trabalhar, mas a Sua palavra nos dá vários exemplos de homens e mulheres que amavam ao Senhor e tiveram que passar pelo tempo da espera. Antes de receber a bênção, antes das portas se abrirem, foram lutas e mais lutas. Por isso, meu Pai, eu Te peço por esta pessoa que está sofrendo agora. Essa mensagem falou fortemente ao seu coração. E eu Te peço, ó Deus, não permita que os Seus filhos desistam dos seus sonhos só porque eles ainda não se realizaram. Não deixe, meu Pai, que a ansiedade, o medo, a preocupação roube a semente do Evangelho, roube a nossa paz, a nossa alegria. Ó Senhor Jesus, nós queremos Te obedecer e fazer sempre a Sua vontade. Por isso, tira do nosso coração toda angústia, toda preocupação e todo medo. Que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa e a casa dela, e que ela não desanime diante das circunstâncias, mas que ela se alegre diante da promessa que o Senhor nos fez de nunca nos abandonar. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? Deus tem feito grandes coisas e agora eu peço que você compartilhe esta oração. Clique no botão aqui, compartilhar, e que Deus te use poderosamente. Tenho certeza, Deus vai colocar umas 5, 10 pessoas aí para você compartilhar no WhatsApp, e essas pessoas serão tocadas por esta palavra que não vem de mim, vem do Espírito Santo de Deus, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom?
Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.